Olá, amigos! Que alegria estarmos juntos novamente falando da doutrina espírita. Nosso encontro de hoje vamos falar sobre a reencarnação. Este princípio da reencarnação que faz parte da lei do progresso, que faz parte das leis universais, das leis de Deus, que é a misericórdia de Deus para nós que somos seus filhos. Por quê? Porque a reencarnação nos traz a oportunidade, ou as várias oportunidades de acerto, de corrigenda, de trabalho. Na questão do Livro dos Espíritos, questão 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Os espíritos, então, da codificação, respondem a Kardec que o objetivo da reencarnação é o progresso da humanidade. Mas eles ainda usam o termo gradativo, ou seja, o progresso gradativo da humanidade. Por que gradativo? Porque sabemos que nós lentamente vamos conquistando os degraus da nossa evolução, da nossa reforma íntima, da busca daquele crescimento espiritual. Isso é gradativo, porque nós temos muitos acertos, muitas transformações a realizar no nosso íntimo, na nossa individualidade. Por isso, os espíritos respondem assim para Kardec. O objetivo, então, da reencarnação para nós é o progresso gradativo da humanidade. Se pensarmos bem, se pensarmos com consciência, com a lógica, onde estaria a justiça de Deus se não existisse esse princípio da reencarnação? Como explicaríamos tamanha diversidade de situações e de pessoas e de condições? Como poderíamos explicar que dentro de uma mesma família, dentro do mesmo lar, da mesma casa, como poderíamos explicar que existam espíritos encarnados e saudáveis e com condições de conquistas, conquistas intelectuais, enfim, e ao mesmo tempo, conjuntamente, ali possa existir algum irmão com deficiências limitantes, físicas ou mentais, ou ambas, muitas vezes, impedindo aquele irmão do trabalho, impedindo aquele irmão da busca do conhecimento intelectual, e de tantas outras coisas. Então, como explicar? A ação nos explica. Ela nos traz, através da lógica, da nossa compreensão das leis universais, o porquê disso tudo. E é isso que nós vamos tentar compreender hoje de uma maneira mais clara. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona muito sobre a reencarnação aos espíritos, então, sobre a escolha das provas. Será que nós escolhemos as nossas provas? No mundo espiritual, na erraticidade, aguardando esse nosso retorno, será que nós escolhemos os sofrimentos? Nós escolhemos os problemas, as dificuldades que vamos passar? E os espíritos respondem que sim. Nós escolhemos as nossas provas. Aí nós temos que fazer uma distinção novamente sobre provas e expiações. As provas são escolhidas pelos espíritos, aqueles que demonstram o merecimento e uma condição, de poder fazer essa opção. Então as provas são escolhas do espírito.
E as expiações são imposições naturais da lei, tá? Então, escolhemos as nossas provas, nós escolhemos as nossas dificuldades, né, as condições da nossa vida. Mas também nós temos que compreender que nós escolhemos sim, mas o gênero de prova. Isso nós escolhemos, o gênero dessas provas, não os detalhes dessas provas. Porque é assim, então nós escolhemos, por exemplo, uma condição de maior dificuldade, né, como exemplo. Então nós podemos escolher essa condição de maior dificuldade, tá? Então nós escolhemos assim, mas isso não quer dizer que nós vamos escolher lá na espiritualidade antes do nosso retorno, que nós vamos escolher cada detalhe dos acontecimentos da nossa vida. Não, por quê? Porque dentro desse gênero de provas que nós escolhemos, e estamos dando aqui o exemplo de uma vida com mais dificuldade, né? Então, dentro deste exemplo, nós temos vários caminhos a seguir. Nós temos várias escolhas de programação. E cada escolha, cada uso do nosso livre-arbítrio, cada ato que praticamos pode nos desviar, né, dessa situação, tá? Pode aliviar em alguns momentos essa situação para nós, ou pode até dificultar. Então nós escolhemos aquele gênero, aquela condição essencial da nossa vida, né? Da nossa próxima reencarnação. Então hoje, para a nossa compreensão melhor, hoje o que temos, aquilo que move mais a nossa vida, né? Aquelas características da nossa existência, aquelas condições que a nossa existência se baseia, foram escolhidas por nós. É o gênero dessas provas. Mas é claro que dentro do meu dia a dia, né, dentro do cotidiano, dentro da vida que segue, né, nós podemos então, dependendo das nossas atitudes e das nossas escolhas, amenizar algum sofrimento, dificultar ainda mais a nossa vida, desviarmos totalmente dessa condição, né? Então isso vai de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas aquela condição está lá porque é um gênero de prova escolhido por nós. Mas ao mesmo tempo, se nos desviamos por escolha, nos desviamos e não passamos por aquele determinado, por aquela determinada prova, né, aquele determinado gênero que foi estipulado, que nós pedimos e que por nosso merecimento nós recebemos, então se nós nos separamos desse gênero forçosamente, através das nossas escolhas, então deixamos de passar por aquilo que era necessário para o nosso aprendizado, em algum momento, mesmo sendo nesta vida ou em outra reencarnação, ou até em várias outras reencarnações, esta consequência, este gênero, ele se voltará, né, para nós. Então nós teremos ele novamente em nossa existência. Por quê? Porque ainda não passamos por essa determinada dificuldade para que possamos aprender com ela e eliminarmos algum equívoco do nosso espírito, algum equívoco da nossa individualidade. Então olha como é importante entendermos a responsabilidade que temos diante de nossa vida. A nossa vida é toda responsabilidade nossa. A vida espiritual, logicamente, e a vida aqui na matéria. Porque nós trazemos para cá aquilo que nós escolhemos e que foi aceito, né, pela espiritualidade superior, por aqueles que organizam este retorno. Foi aceito por quê? Porque realmente era para o nosso aprendizado.
era para a nossa evolução espiritual. Então, olha como é importante esse entendimento para facilitar a nossa vida, para que possamos compreender melhor a nossa vida e buscar as escolhas coerentes, as escolhas certas. Tá? Mas isso quer dizer então que não podemos nos livrar de algum sofrimento ou amenizar algum sofrimento desse gênero que escolhemos para nós? Não, o nosso trabalho, o trabalho do Espírito é a evolução, é o crescimento. Então nós estamos aqui para passar pelas dificuldades e crescermos com as dificuldades e aprendermos com elas e nos tornarmos então espíritos melhores, né? Então, aquela dificuldade, ela pode vir sim de uma maneira mais amena para nós. Por quê? Porque vai nos encontrar em atitudes corretas, vai nos encontrar em condições melhores, né? Fizemos escolhas melhores, praticamos atos melhores dentro dessa programação. Então, dentro dessa programação, a gente vai, conforme as nossas atitudes, né, e escolhas, a gente vai direcionando melhor esse gênero de provas. Mas para isso é importante que a gente tenha essa consciência da nossa responsabilidade. Isso é muito importante para nós, a consciência dessa responsabilidade. Nós temos, para exemplificar melhor, né, nós temos no livro Missionários da Luz, que é a psicografia do Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, faz parte da coleção, né, do mundo espiritual, da coleção do espírito André Luiz. Então, nesse livro Missionários da Luz, nós temos ali uma história muito interessante de programação dessa reencarnação. Então, nós temos as personagens Segismundo, nós temos a Raquel e nós temos o Adelino. A Raquel e o Adelino eram casados, mas Segismundo queria ficar com a Raquel, queria eliminar o Adelino e ficar com a Raquel. Para isso, o que ele fez então? Ele assassinou o Adelino, ele matou o Adelino. Só que esse plano dele de se livrar do Adelino e ficar com a Raquel não deu certo, porque ela entrou em tristeza profunda, né, pela morte de Adelino, ela começou a ficar doente, ela se viciou, se prostituiu, ou seja, desequilibrou totalmente a vida de Raquel, né, e ela não ficou com Adelino. Então, Adelino, vendo que o seu plano tinha dado errado e também já tinha matado Adelino, não ficou com a Raquel, enfim, ele percebendo que tudo tinha ido por água abaixo, ele se suicida. Então nós temos agora 3 espíritos na erraticidade, né? Um que foi assassinado, o Adelino. A Raquel, que ela não foi assassinada, mas ela foi levada a tantos transtornos físicos e mentais e acabou desencarnando. E o Segismundo, que foi o algoz deste casal, né? Que foi ele o culpado por tudo isso, porque ele matando Adelino, ele praticamente matou a Raquel, certo? Então nós temos esses 3 espíritos ali na erraticidade. Segismundo, claro, porque fez, né, o que fez, foi um assassino de Adelino, construiu toda essa trama que acabou não dando certo. É claro que ele muito sofreu na espiritualidade, mas ele percebeu através da consciência dele, ele percebeu, e através do auxílio dos irmãos, né, que nenhum espírito fica desamparado, ele percebeu o erro que ele cometeu. Ele ficou arrependido e ele, logicamente, teve a vontade de reparar. Então, ali, naquela erraticidade, naquele período que ele ficou ali, ele começou a aprender, né, sobre as leis, ele começou a se interessar por esse estudo, ele começou a trabalhar muito, ajudando os irmãos que estavam em situações mais difíceis e necessitando do auxílio dele. Então, ele foi um trabalhador de extrema importância ali, ele foi um bom trabalhador,
né? Ali ele foi conquistando todos à sua volta, ele foi se transformando, ele foi melhorando a sua individualidade, né? O seu pensamento, os seus sentimentos, e claro, com aquele arrependimento do que ele já tinha feito, certo? E então ele foi conquistando tudo isso, conquistando esse crescimento espiritual na espiritualidade, como espírito desencarnado. Foi trabalhando, aprendendo, enfim, foi se renovando. Até que chegou um momento em que ele sentiu verdadeiramente a necessidade dessa reparação. Porque o espírito não evolui se não conserta os equívocos do passado. Então ali, na espiritualidade, ele estava angariando as suas conquistas de entendimento e de trabalho ali. Mas ele precisava desse retorno, e é sempre na matéria, né? Através das provas e das expiações, ele precisava desse retorno para quê? Para mostrar verdadeiramente o seu arrependimento. Mas para isso ele precisava do perdão de Raquel e do perdão de Adelino. Então, ele junto com a equipe espiritual que existe, né, que existe essa grande equipe espiritual, né, nas colônias espirituais, aquelas responsáveis pelo retorno do espírito à matéria e pela programação. Então, ele gostaria muito de retornar como filho daquele casal, porque Raquel e Adelino voltaram, né, à vida corpórea novamente como um casal. E ele queria ser recebido como filho, para mostrar o arrependimento dele, né, de tudo que ele fez no passado. Mas precisava então que aquele casal, Raquel e Adelino de antes, né, agora em outros corpos, em outras circunstâncias, mas ainda o mesmo espírito, então eles precisavam o quê? Receber aquele irmão. Mas eles precisavam receber aquele irmão sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor. Eles precisavam abrir o coração para aquele perdão necessário. Porque aquela reencarnação programada, né, de Segismundo voltar como filho daquele casal a quem ele tanto fez mal, seria então uma reparação de Adelino, mas seria um ajuste no equilíbrio de todos, porque todos sofreram muito com o que aconteceu, né, no passado. Segismundo precisava dessa reparação e o casal Adelino e Raquel precisava o quê? Eles precisavam aprender esse perdão, construir esse perdão dentro deles, para então voltarem ao equilíbrio. Certo? Então a equipe espiritual precisou trabalhar muito com aquele casal e também com Segismundo para conseguir essa aceitação da maneira correta, porque nada é imposto. Não seria imposto ao casal receber aquele espírito. Eles tinham que aceitar de coração. E durante o sono físico, né, eles eram levados a este trabalho, a este diálogo. Raquel aceitou rapidamente o retorno de Segismundo como seu filho, mas Adelino demorou para aceitar esse espírito como seu filho. Por quê? Porque ele era um espírito já com certas qualidades, né, dentro da vida corpórea que existia naquele momento. Ele era um bom marido, um homem responsável, íntegro, honesto. Ele já tinha suas qualidades adquiridas como espírito, mas ainda existia nele aquele rancor profundo do mal que Segismundo lhe fizera no passado. Então foi trabalhado muito, né, tempo, em algumas visitas, enfim, da maneira como a equipe espiritual trabalha. E Adelino então aceitou esse retorno desse irmão e o recebeu como filho. Então essa história no capítulo do Missionários da Luz é importantíssima para que a gente possa compreender o quanto as leis universais trabalham
a nosso favor. Enquanto as equipes espirituais, tantos irmãos abnegados, trabalham a nosso favor. E aí nós chegamos aqui, depois de toda uma programação, depois de todo um trabalho de amor e de tentar uma aproximação, aí nós chegamos aqui e o que nós fazemos da nossa vida? Nós nos revoltamos, nós não aceitamos as nossas condições, nós não somos gratos pelo que a vida nos oferece. Só que nós esquecemos, né, que isso, na maioria das vezes, é escolha nossa. E algo muito importante que não podemos deixar de pensar, que é escolha nossa muitas das nossas dificuldades, não todas, mas muitas das nossas dificuldades, né, o gênero das dificuldades. Mas é permitido para nós essa escolha e essas dificuldades, por quê? Porque essas dificuldades são necessárias para o nosso crescimento. Serão através dessas dificuldades, né, que nós vamos passar na vida, que nós temos que passar na nossa vida, que nós vamos crescer, que nós vamos valorizar as coisas certas, que nós vamos pensar da maneira correta, que nós vamos trabalhar o nosso íntimo. É através dessas dificuldades. Claro, podemos amenizá-las, como já falamos, através do nosso trabalho, né, do nosso livre-arbítrio e do nosso trabalho, né, dos nossos atos corretos, mas é necessário que ela venha, mesmo da forma mais amena, para nos fazer ainda galgar aquele degrauzinho a mais no nosso crescimento espiritual. Então nós não podemos nos esquecer que tudo o que chega até nós, mesmo sendo escolha nossa ou não sendo escolha nossa, é para o nosso bem. Porque a justiça de Deus, ela não falha, não existe erro na justiça de Deus. Nós erramos através dos nossos desvios de caminho, mas na justiça de Deus não existe falha. E nós temos que pensar isso seriamente. E aí não nos revoltarmos, pelo contrário, aceitarmos as coisas da vida, mas é claro, procurarmos mudar aquilo que podemos mudar, mas da maneira correta, com aceitação, com resignação, mas procurando através do nosso trabalho íntimo, do nosso pensamento correto, do nosso melhor sentimento, e buscar esse crescimento mesmo dentro das vicissitudes que nós temos, né? Estamos falando aqui, nós temos e elas vão chegar até nós. Então é muito importante termos isso em nossa mente e compreendermos a vida. Nós temos que começar a olhar para a vida da maneira correta, da vida, olharmos para a vida entendendo as leis que regem essa vida. Aí nós seremos mais felizes, né? Teremos mais paz, mais equilíbrio. Então tudo depende desse nosso entendimento, dessa nossa busca. Tudo depende de nós. Aí Kardec também questiona assim os espíritos, se é necessário que todos os espíritos passem por todas as provações, por todos os gêneros de provas, por todos os problemas, enfim. E os espíritos respondem que não, porque existem espíritos que desde o início lá da conquista do seu livre-arbítrio, né, que é quando passamos a decidir verdadeiramente, que desde esse princípio existem espíritos que fazem escolhas mais acertadas. Então os desvios desses espíritos são menores. Eles não têm a necessidade de passar por todas as provações e por tanto tempo, porque desde de sempre eles já estão buscando caminhos corretos e escolhas mais acertadas. Como também existe o contrário, né? Aqueles espíritos que relutam e relutam na falta de compreensão, na falta de amor, não é? na falta de entendimento. E esses, claro, vão sofrer muito mais, vão demorar muito mais para entrar no caminho correto. Mas existe sim, como os espíritos responderam a Kardec, aqueles que não precisam passar por todas as provações e todos os sofrimentos,
porque desde cedo já aprenderam a fazer as escolhas corretas. Mais uma vez, a nossa responsabilidade. Escolhas nossas. E isso é muito importante que a gente compreenda, né? Essas escolhas. Em Mateus capítulo 18, versículo 8, Jesus nos diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Olha as palavras do Cristo, que profundidade dessas palavras do Cristo. Ele nos diz então aqui que os nossos sofrimentos, os nossos flagelos, as nossas dificuldades são para nós bênção, para o nosso crescimento espiritual, e apesar do sofrimento do momento, vai nos livrar de grandes sofrimentos futuros. Porque ele diz mesmo que é muito melhor então que a gente retorne à vida com as nossas dificuldades. Aqui no caso ele diz, Cristo fala o coxo ou aleijado, né? Ele usa essa simbologia das mãos e dos pés. Mas ele quer nos dizer assim, é muito, muito, muito melhor retornarmos à vida corpórea com dificuldades, com limitações que sejam, com problemas diversos que vão nos servir de alavancas para nosso crescimento espiritual, do que permanecermos naquela condição de falta de entendimento e de busca do que é realmente necessário para nós, e permanecemos então no fogo eterno. O que é o fogo eterno? É um sofrimento maior, é um sofrimento eterno. Diferente daqueles irmãos que já desde cedo começaram a ter atitudes corretas e escolhas mais acertadas. Então Jesus nos traz essa informação. Olha só, então vamos agradecer a nossa vida como ela chegou até nós, né? Vamos agradecer a nossa condição, vamos agradecer as situações, por mais difíceis que sejam, vamos tentar tirar de cada situação, de cada acontecimento, aqueles que nos ferem, né, de alguma maneira. Vamos começar a olhar de uma forma diferente, apesar do sofrimento que nos trazem no momento, né, ou até que possa ser longo esse sofrimento, mas vamos começar a olhar com os olhos da gratidão e do entendimento. Porque Deus está acima de tudo isso. A justiça e a misericórdia do Pai está acima de todos esses acontecimentos. Então vamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para compreender que se estamos passando por determinada situação, é porque é para nós o melhor. Às vezes eu entendo que é difícil essa compreensão, mas como que o sofrimento é melhor para mim? Por tudo isso que nós falamos. Nós vamos sempre buscar algo mais, buscar uma melhor compreensão, buscar uma transformação a partir de algo que nos aconteça. Não importa o grau desse acontecimento, o grau do sofrimento que ele irá nos trazer. Mas quando estamos muito bem, felizes e tranquilos, quando estamos sem problema algum, porque isso acontece em algumas fases, né, da nossa vida, é um ciclo, né, da vida. Então, quando estamos nesse momento de paz, de alegria total, às vezes nós nos esquecemos de agradecer. Muitas vezes nós nos esquecemos de valorizar aquilo que é o necessário. Esquecemos que irmãos além de nós, irmãos atrás de nós estão em sofrimentos atrozes. Não olhamos para o nosso lado, porque estamos bem, estamos felizes, não é? Então é necessário sim este sofrimento para que possamos primeiro reparar aquele mal que fizemos,
é através dele, esse sofrimento. Então nós vamos reparar aquele mal que fizemos ao nosso irmão, lá no passado. E porque nos faz, então, sempre voltarmos a Deus, sempre voltarmos para a espiritualidade, lembrarmos de Jesus, agradecemos, pedimos a nossa transformação, auxílio, a força para que possamos compreender o momento e aceitar. E isso é importante para nós, passar por esses problemas, essas vicissitudes, da melhor maneira possível, com resignação, com aceitação, com equilíbrio, com paz no coração, para tomarmos as nossas melhores decisões, né? Não atropelarmos a vida, não metermos os pés pelas mãos. E só vamos conseguir analisar tudo isso, olhar desta maneira para a nossa vida, através da busca do entendimento, do raciocínio, da lógica dessa justiça divina, nutrindo a nossa fé, a nossa compreensão de que existe essa lei da reencarnação, que é uma lei misericórdia como toda lei de Deus. Essa também é uma lei misericordiosa para nós, porque nos faz retornar naquele ambiente que necessitamos, naquele seio familiar de que necessitamos, porque ali estão aqueles irmãos, na maioria das vezes, né? Ali estão aqueles irmãos a quem eu devo, a quem eu fiz mal, a quem eu maltratei, como a história de Segismundo, Raquel e Adelino. Então, nós estamos naquele ambiente correto, naquele meio necessário para o nosso aprendizado e para a corrigenda das nossas faltas. E é a reencarnação que nos traz isso. Então, se hoje sofremos, se hoje temos alguma limitação física, se hoje temos algum problema, alguma dificuldade em nossa vida, vamos parar para refletirmos, né? Vamos refletir na nossa situação e no que podemos extrair de melhor de cada vicissitude, de cada problema. Cada dificuldade nos traz um aprendizado. E isso vai fazer com que possamos nutrir um equilíbrio, uma paz, né, no nosso coração, no nosso íntimo, e conquistarmos um degrauzinho a mais dentro dessa grande escada que é a evolução espiritual, a qual estamos apenas dando os nossos primeiros passinhos, né? Ainda somos infantis ainda em relação à espiritualidade, em relação às leis, em relação a esse olhar. Mas nós temos já que começar a mudar esse olhar. E a reencarnação nos traz essa oportunidade. É a oportunidade da corrigenda, a oportunidade desse entendimento. É uma lei de puro amor de Deus para nós que somos os seus filhos. É como Jesus nos diz, é muito melhor, né, que possamos agradecer, então retornar com as dificuldades, do que retornarmos sem essa dificuldade e permanecermos no erro. É isso que Jesus quis dizer para nós. Então vamos, meus amigos, repensar os problemas da nossa vida e as nossas condições. Vamos repensar o momento em que estamos passando, né? Um momento de muita provação, um momento de dor, um momento de desespero para muitos irmãos, né? De saudade, de grandes dificuldades em todos os sentidos. Só que este momento não é um momento específico para um ou para outro, é um momento da humanidade. Então, aquilo que temos que fazer no nosso íntimo para a nossa experiência reencarnatória e a nossa evolução espiritual, nós temos que fazer agora também neste momento para o progresso da humanidade, para o progresso do nosso planeta como um todo. E é mantendo esse olhar, essa percepção mais apurada, né, da vida corpórea, da vida espiritual, das leis que nos regem. É esse entendimento maior que estamos precisando buscar. E assim seguimos nessa condição de reparação,
de corrigenda e de evolução a que todos estamos fadados. Fomos criados para sermos espíritos perfeitos, embora ainda estejamos muito longe dessa qualidade, dessa condição. Então vamos repensar a nossa vida, as nossas atitudes e aquilo que pensamos do que chega até nós. Vamos refletir sobre isso, que é algo importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e que todos vocês fiquem na paz de Jesus. Muito obrigada.